Muito bem, pessoal. Aqui quem fala com vocês é o Pablo. Bom, pessoal, nesse vídeo aqui vamos falar aí sobre 5 ações na Bolsa de Valores que podem, pessoal, se valorizar muito para os próximos anos. Tanto essas ações se valorizarem nos próximos anos, como essas empresas também podem pagar bons dividendos na carteira de vocês. E vou me basear aqui por dados que o mercado disponibiliza, desde análise aí quantitativa, tá? Então vamos aí analisar empresas que hoje em termos de múltiplos, ou seja, múltiplos PL, né, múltiplos de perspectivas aí estão baratas, tá? Então vamos analisar aí essas 5 ações. Fiquem aí no vídeo, porque uma dessas ações aqui podem se valorizar mais de 100%, tá? Então realmente aí é uma boa valorização, fora o pagamento de proventos, que também pode ser bem elevado. Mas antes de iniciar esse vídeo, pessoal, já peço para que vocês se inscrevam no canal. Estamos com uma meta de atingir 2.000 inscritos aqui no canal, pessoal. É muito importante que você já faça a sua inscrição aqui embaixo, porque quanto mais esse canal crescer, mais pessoas eu posso impactar e trazer um conteúdo aí de valor para vocês, para fazer com que vocês se aposentem no mercado financeiro. Além de se aposentar, alcançar um patrimônio relevante, porque é totalmente possível fazer isso aí através da Bolsa de Valores. E meu compromisso aqui com vocês é fazer com que vocês atinjam esse objetivo o mais rápido possível, tá? Passando estratégias aí boas e sendo bem objetivo e direto aqui com vocês. Então se inscrevam no canal, compartilhe esse vídeo, não se esqueçam de deixar nos comentários sugestões, ative o sininho para receber todos os vídeos aqui do canal. Fiquem atentos, principalmente no horário das 7 às 9 da noite, que é o horário que sai vídeo aqui no canal. E macetem o dedo no like, porque ajuda aqui no engajamento, tá? Bom, pessoal, primeiramente, então, a primeira ação aqui da carteira é o Banco do Brasil, tá? Realmente, pessoal, muito repetitivo, tá? Essa empresa, mas não tem como fugir, tá? A empresa segue muito barata e o setor financeiro, ele acaba sendo muito barato no geral no momento, tá? Porque os bancos, pessoal, desde a pandemia, quando nós tivemos a pandemia do Covid-19, o setor bancário acabou caindo a uma proporção muito elevada. E os resultados dos bancos, todos os bancos, tá? Tanto o banco privado quanto o banco estatal, acabou reportando um crescimento de lucros muito elevado de 2020 para cá. E aí o mercado não tem precificado isso no momento atual. Pessoal, vale ressaltar que nada aqui se trata de recomendação de compra ou de venda, tá? Tudo aqui é a título de conhecimento. Não estou aqui mostrando essas ações para vocês para que vocês comprem, porque eu não estou recomendando essas ações. Estou dizendo que elas estão baratas e cabe o estudo de vocês e vocês aí tomem a decisão de vocês aí, tá, pessoal? Então, hoje o Banco do Brasil é uma empresa que está cotada a 4,67 vezes lucro, tá? Para quem não sabe, as estatais, que são empresas que têm o governo como acionista, o Banco do Brasil ele é uma empresa de economia mista, né? E aí ele tem, logicamente, a União com 50% do controle acionário mais uma ação. Então, o governo ainda é o maior acionista aqui da empresa, por mais que 50% do capital seja de capital estrangeiro, seja de acionistas privados, né, desde pessoa física e fundos locais, ainda assim 50% das ações do banco estão nas mãos aí do governo e, consequentemente, por ser de economia mista, é uma empresa, diria que a menos estatal aí que temos na Bolsa de Valores, tá? Mas ainda assim é uma empresa estatal. E para quem não sabe, as empresas estatais que têm aí a participação do governo na bolsa, elas são cotadas por múltiplos mais baixos geralmente, porque o mercado ele sempre fica descrente com essas empresas, que o governo vai acabar influenciando com alguma ingerência política, colocando o dedo aí na empresa, então o mercado sempre fica com o pé atrás e acaba jogando essas empresas a múltiplos baixos. E você que é investidor de longo prazo pode se aproveitar justamente dessas anomalias, né, e acabar ganhando um bom dinheiro. Por quê? Porque o Banco do Brasil hoje detém uma rentabilidade semelhante ao do Banco Itaú, um lucro líquido, porque o lucro líquido projetado aí pelo próprio banco no ano de 2024 projeta-se encerrar de 38 a 40 bilhões. Perceba que o lucro líquido nos últimos 12 meses foi de quase 35 bilhões de reais. Então, o banco realmente está reportando um lucro muito bom, né? Um ROI muito fantástico, um crescimento de receita muito bom. O banco tem crescido os seus negócios, no geral o banco está excelente. E o mercado paga múltiplos de bancos, basicamente Bradesco, tá? Para quem não sabe, o Bradesco tem reportado uma rentabilidade
muito pior do que o Banco do Brasil em termos de ROI, em termos de lucro líquido, e o valor de mercado do Banco do Brasil hoje é semelhante ao do Bradesco. Então, olhem só essa distorção, tá? Olhem só a distorção em relação à média histórica. Banco do Brasil já foi cotado a 6,35 vezes o lucro, tá? E hoje o banco está 4,67 e o PL projetivo ainda inferior. Considerando que o PL projetivo seja aqui de 4, no cenário mais pessimista, considerando aqui um cenário conservador de que o banco lucre 38 bilhões, temos um desconto em relação à sua média histórica, tá? De basicamente aqui, pessoal, num valor de 37% percentuais. Então o banco está 37% abaixo do que as suas médias históricas. Realmente o banco está bem barato em termos de múltiplos PL, fora que ele está abaixo do valor patrimonial, o banco segue pagando bons proventos, a perspectiva do mercado é que ele continue pagando bons dividendos para os próximos anos. Então, acredito que é uma clara empresa aí, tanto para dividendos como para valorização. E por que valorização, pessoal? Porque pelo indicador de Benjamin Graham, que é o preço justo, tá? Que funciona para empresas aí da velha economia, perceba que o Banco do Brasil está realmente de graça. Só pelo VPA vocês já percebem que está em 31,21. Se o banco for cotado apenas pelo seu valor de patrimônio, era já para ele pelo menos subir aí uns 20%, tá? Então já mostra como ele está barato. Agora, considerando aqui o preço justo, 22,05 vezes um LPA de 5,64, que ainda está maior que esse, tá? Porque esse aqui se reflete pelos últimos 12 meses, vezes um VPA aqui de 31,21, nós colocamos a raiz quadrada, consequentemente temos um preço justo de 62,93, tá? 62,93 dividido pela cotação atual de 26,30, consequentemente menos 1 multiplicado por 100, poderíamos ter um potencial de valorização de 139% para as ações do Banco do Brasil, se ele fosse ser cotado ao seu preço justo. Ah, Pablo, eu quero ser conservador, o banco não vai chegar a R$ 62. Realmente, precisaria de um fluxo forte para a Bolsa, para o banco voltar para esse patamar de preço, mas não seria nada irreal. Até porque já teve momentos na história que o Banco do Brasil já foi cotado a 1,57 vezes o valor de patrimônio, já foi a ser cotado a 10 vezes lucro, e aqui em 2020 a 8 vezes lucro. Então, se hoje o Banco do Brasil fosse cotado a 8 vezes lucro, basta vocês pegarem aqui, pessoal, com que o banco lucrou nos últimos 12 meses, que foi aqui 35 bilhões de reais, né? Consequentemente, então vamos colocar aqui 3,5 bi, 35 bi, vezes aí, no caso, 8 vezes lucro. Hoje o banco estaria com valor de mercado de 280 bilhões, que dividido pela base acionária que o Banco do Brasil possui hoje na Bolsa de Valores, só para que a gente encontre aí de fato o valor, né? No caso, a cotação atual que o Banco do Brasil estaria se ele fosse cotado a 8 vezes lucro novamente, tá? Hoje o banco seria cotado a R$ 48,85. Então não seria nada irreal o Banco do Brasil voltar para cima de R$ 40, né? Por quê? Porque o banco realmente já foi a ser cotado nesse patamar de preço. Por isso que não espere, não se surpreenda se o banco de repente disparar na cotação, porque ele está bem subprecificado e as perspectivas do mercado é que ele continue reportando bons resultados para os próximos trimestres. Por isso que aqui eu acredito que segue aí sendo uma excelente oportunidade, ao meu ver, claro, nada de recomendação, e sim, tem aí os seus riscos, mas o risco você cautela, você controla no preço, tá? Se você tiver um preço baixo, né, você pagar aí uma margem de segurança elevada, você acaba mitigando esses riscos, né? Hoje, Banco do Brasil a 26,36, projetando um dividendo no pior cenário de 2,82 por ação, já projetando impacto no agronegócio, dividido por 9%, nós temos um preço teto de 31,33, que dividido por essas cotações que o banco se encontra em 26,37, temos uma margem de segurança de 18%, tá? E meu preço médio nas ações do Banco do Brasil está em 24,19, pessoal. Então meu risco está muito baixo na empresa, tá? Eu tenho um bom preço médio, já fiz uma boa posição aí no banco, e hoje, além de estar acumulando uma valorização de 9% nas ações, eu já recebi uma porcentagem de dividendos muito boa ao longo dos anos com o Banco do Brasil. Então é um banco aí que me gerou uma boa rentabilidade, e a perspectiva do mercado é que esse banco continue gerando boa rentabilidade no médio a longo prazo, tá? A segunda empresa aqui da lista, pessoal, é a Sanepar, tá? Que foi inclusive uma aquisição recente aqui da carteira. A Sanepar ela ainda é uma posição pequena aqui do portfólio, mas eu pretendo fazer com que a Sanepar seja uma posição até que interessante, tá? Pelo menos próxima aqui da BR Partners ou então até maior.
mesmo que BR Partner esteja muito barata, a Sanepar ela pode se beneficiar daquele aspecto que eu falei para vocês, que é a indenização de 4 bilhões de reais, tá? Que o governo federal vai distribuir como forma de precatório aí para a Sanepar. E 4 bilhões de reais hoje na Sanepar, como eu já falei para vocês em vídeos passados, representa ao todo 4 anos de resultado operacional aqui na empresa de lucro líquido, tá? Consequentemente, temos uma clara simetria tanto pelo valor de mercado atual da empresa hoje as ações estão a 5,50, e olhem só o gráfico de cotação versus lucro. Imagina ela recebendo 4 bilhões de reais, pagando o yield extraordinário, que pode chegar a 40%, mais aí, né, ou ela pode reter a metade, pagar metade de dividendos, pagar 22% de yield e reter a metade em caixa. Isso poderia desbravar um valor muito grande para a empresa, porque isso aqui derrubaria o valor patrimonial, fazendo com que o valor patrimonial da ação voltasse a patamares semelhantes igual a 2022. Por quê, pessoal? Basta um cálculo simples, tá? O valor patrimonial, ele engloba o preço da ação sobre o VPA. E o que é o VPA, pessoal? Nada mais é aí do que o patrimônio líquido sobre o número de ações em circulação. Se a empresa receber 4 bilhões de reais e basicamente aí integrarem o seu caixa, hoje a empresa poderia atingir de patrimônio líquido, hoje o patrimônio líquido da Sanepar é de 10,18 bi, né? Mais 4 bilhões, teríamos um patrimônio líquido de 14 bilhões de reais, que dividido pela, no caso aí, a quantidade de ações que a empresa tem, que gira aqui em 1,51 bilhão, temos um novo VPA, que é de 9,39 por ação. Olhem só como o VPA subiria após essa indenização. Considerando o preço que a Sanepar possui hoje de 5,52 dividido por 9,39, nós teríamos um preço sobre valor patrimonial de basicamente aqui 0,58, até aí semelhante abaixo do ano de 2022. E aí vocês acham que o mercado deixaria a empresa barata por muito tempo? Não, pessoal. Consequentemente, isso geraria uma valorização nas ações, mais um pagamento de extraordinário, fora que a empresa, mesmo essa indenização, ainda segue barata. Por isso que eu adicionei Sanepar, vislumbrando um cenário de oportunidade no médio a longo prazo. Mesmo se a empresa já reporta boas margens, já tem um pagamento razoável de dividendos, uma boa margem EBITDA, né, um bom ROI e uma empresa que está no setor com alta barreira de entrada, que é o setor de saneamento básico, tá? E hoje, pelo preço justo de Graham, a empresa também segue barata, mesmo sem a indenização. Se a gente colocar aqui 22,05 vezes um LPA de 1 vezes um VPA de 6,74, hoje nós teríamos um preço justo de 12,31, que dividido por 5,54, que é a cotação atual das ações, menos 1 multiplicado por 100, teríamos um potencial de alta de 122%. Então, realmente, a Sanepar também é um caso bem interessante para a minha carteira, tanto olhando um dividendo futuro muito bom e também uma perspectiva de valorização nas ações. Claro, ela ainda é uma small cap na Bolsa de Valores. Hoje a Sanepar possui um valor de mercado de aproximadamente 8,18 bilhões de reais. E para quem não sabe, o Boletim Focus, tá? O Banco Central, ele afirmou que a Selic continuará alta para o ano de 2024. Isso pode fazer com que os ativos de risco fiquem mais depreciados no curto prazo, principalmente as small caps, que são mais sensíveis a juros na economia, né? Isso, para quem é investidor de longo prazo, pode sim trazer uma baita oportunidade para você que gosta de acumular ações, porque a perspectiva, basicamente o Brasil se baseia em ciclos, né? Hora ou outra os juros vão voltar a cair, hora ou outra a inflação vai dar uma controlada, consequentemente isso já gera ali um respiro nos ativos de risco, e para quem se posicionou e comprou no fundo, se beneficia tanto com bons proventos, porque quando os ativos caem, a perspectiva é que os dividendos aumentem, até porque você paga mais barato e garante um yield melhor, fora uma perspectiva de valorização futura mais elevada. Por isso que eu estou comprando o Sanepar e acho sim que a empresa pode sim ser um caso interessante no médio a longo prazo. A terceira ação aqui da lista é a BR Partners, tá? Que é o caso aí de um banco de investimento que não tem a atividade de crédito como principal atividade, ou seja, ele está livre como um caso de um banco múltiplo tradicional que tem aí como principal atividade, né, o crédito, né, que consequentemente engloba inadimplência, engloba aí provisões para devedores duvidosos. A BR Partners está livre desse quesito, né? Consequentemente é um banco que já tem pago bons proventos, está abaixo aí do preço sobre lucro médio. Perceba que BR Partners, se a gente colocar aqui a média histórica, já foi cotada a um múltiplo bem mais elevado e ainda tendo um resultado bem inferior ao que tem hoje, pessoal, né? Perceba que BR Partners foi cotada no seu IPO
em basicamente 13,31 vezes lucro. E nessa época, as ações da companhia custavam em torno, se vocês pegarem aqui 5 anos atrás, aqui com a cotação padrão, que aqui está ajustada por dividendos, em mais ou menos aqui, ó, 26 a 27 reais. Então, desde o seu IPO, a BR Partners acumula uma queda de mais aí de 50%. Então, a queda está sendo bem elevada. Portanto, olha só que interessante. Os resultados de BR Partners não param de crescer, pessoal. Se nós colocarmos aqui em ótica anual, o lucro líquido não para de aumentar. Saltou aqui de 22 milhões para um lucro líquido de 184 milhões nos últimos 12 meses. E a perspectiva do mercado é que a BR Partners encerre com lucro líquido no ano de 2024 de 200 milhões. A empresa pode sim estar barata nesse patamar de preço, tá? Bem descontada, inclusive, em relação à sua média histórica, que ficava aqui em torno de 10,16 vezes, tá? Então, se a gente pegar aqui o PL atual da empresa, que está em torno aí, vamos colocar aqui 8,45 vezes, tá? O projetado está até menor. Hoje a BR Partners detém um valor de mercado, se a gente pegar aqui, né, de 1,590 bilhões, tá? Então vamos colocar aqui, para arredondar, 1, né, às 159 mil, dividido aí, no caso, pela quantidade de ações, né, que a empresa possui em circulação, que fica ali na ótica, né? Vamos pegar aqui a quantidade de ações no mercado da empresa, que fica ali mais ou menos, né, em aí 114 milhões de ações, que são as ações preferenciais aí da BR Partners, tá? Então vamos colocar aqui na calculadora, pessoal, 1,59 bilhões, tá? Que é o valor de mercado da Sanepar hoje, dividido por 114 milhões de reais, basicamente aí, né, a empresa estaria aí a 13,94, tá? Então vamos aí, realmente impressionante aqui o potencial que a BR Partners possui no médio a longo prazo, tá? Então, pegando aqui, ó, né, se a gente pegar aí o valor de mercado da empresa, que está aqui, agora calculando o PL da empresa atual, tá? Considerando um lucro líquido de 200 milhões, nós temos aqui 1,59 bilhões de reais, que é o valor de mercado atual, muito bem, dividido por um lucro líquido projetado de 200 milhões de reais, pessoal, consequentemente temos uma empresa a 7,95 vezes lucro, se a empresa encerrar aí o ano de 2024 com, né, 200 milhões de lucro. E aí, em relação à sua média histórica, né, se colocarmos aqui 7,95 dividido por 10,16, né, já temos aí menos 1 multiplicado por 100, um desconto de 21,75% em relação ao seu PL histórico, tá? Fora que é para uma empresa que entrega boas margens, o CEO já projeta uma perspectiva de aumento de payout e hoje, pelo preço teto, o BR Partners também está bem barata, tá? Então, nós pegarmos aqui 1,32 por ação dividido aí por 7%, até porque é uma empresa privada, temos aí um teto de 18,85, que dividido pelo preço atual de 14,87, tá? Nós temos uma margem de segurança, menos 1 multiplicado por 100, né? De 26,81%. Então, uma empresa também que está muito barata, ao meu ver, e eu sigo comprando. Meu preço teto pessoal em BR Partners fica ali em 17, 17,50. Abaixo desse preço eu sigo comprando, até porque eu exijo uma margem de segurança maior por ser uma small cap, tá? Hoje meu preço médio em Sanepar, perdão, em BR Partners, está aqui em torno de 15,09, e com essas quedas, se eu efetuar mais aportes, eu posso abaixar ainda mais o meu preço médio na empresa, tá? E aí, meu foco é esse, pessoal, ir acumulando as ações da BR Partners, porque estão a um patamar de preço muito barato, tá? Tanto na ótica de termos de PL, tanto projetando um dividendo por ação futuro, tá? O dividendo por ação, para vocês descobrirem, é muito simples, tá? Já que o lucro líquido da empresa está aqui em 200 milhões, peguem 200 mil e dividam por 114 mil, que é a base acionária. Temos aí 1,75 por ação, a empresa projeta pagar 70% do lucro, nós temos aí 1,22 por ação, né? 1,22 por ação dividido novamente por 7%, temos então um teto de 17,42. BR Partners está sim na minha região de compra, que nessas cotações poderiam me gerar aí ao todo, né, um provento de 8,2%, fora uma perspectiva de crescimento no médio a longo prazo. Quarta ação aqui da lista, pessoal, que também, inclusive, é uma small cap, é o Banco BMG. O Banco BMG, ele tem se fortificado muito na parte de crédito consignado, tá? E crédito consignado é mais seguro, porque tem como sua principal tarifa, fonte de alíquota, FGTS, né, e INSS, que é muito mais previsível e tem um baixo risco de inadimplência. Consequentemente, hoje o banco já se valoriza 104% na Bolsa de Valores, tem um preço sobre lucro de 5,98 e um valor patrimonial, um preço do valor patrimonial
de 0,55. Mesmo que seja um banco que entrega um ROI baixo, tá? Realmente o ROI aqui está abaixo de 9%, abaixo do custo médio de capital, né? Custo que a Selic hoje está em 10, está entregando 9, mas o banco, a depender do preço, faz sentido, tá? Bem abaixo da sua média histórica, hoje o PL realmente está bem abaixo, inclusive, da média histórica, pessoal. Se a gente considerar aqui, ó, 5,98 dividido por 10,02 menos 1 multiplicado por 100, hoje temos um desconto de 40,31% na ótica PL, tá? Fora o valor patrimonial que está bem abaixo também da sua média histórica, tá? Margem bruta da empresa está boa, margem líquida nem tanto, mas o banco já tem pago bons proventos, tá? E a perspectiva do mercado é que o banco continue pagando bons dividendos para os próximos trimestres e anos, tá? Fora que por ser um banco small, ele detém aí um potencial de crescimento maior, é um banco microcap, na verdade, né? Ainda menor que uma small cap. Então, realmente é um banco que está bem barato hoje, considerando em termos de múltiplos e pelos indicadores do preço teto está barato, né, com margem de segurança, e pelos indicadores de Graham também está muito barato. Se a gente pegar aqui o indicador de Graham, 22,05, né, multiplicado pelo um LPA aí ao todo de 0,68, multiplicado novamente por um VPA de... só pelo VPA ele já segue descontado. Perceba que a ação custa hoje 4,09 e temos um valor patrimonial de 7,44. Então, só pelo VPA vocês já descobrem essa distorção, tá? Hoje o preço justo está em 10,66, que poderia englobar um potencial de alta de mais de 100%. Se a gente dividir aqui por 4,09, né, menos 1 multiplicado por 100, temos um potencial de alta de 160% para as ações do Banco BMG, fora que, além disso, o banco tem pago bons proventos e o último dividendo por ação pago do banco, tá, foi ao todo 0,38 por ação, né? 0,38 por ação, né, dividido aí por 7%, até porque é um banco privado, temos aí 5,42 de preço teto, que já proporciona margem de segurança nesses preços de 4, né? Então, se colocarmos aqui, né, R$ 4,5,42, né, dividido aqui por 4,09, já temos uma margem de segurança de 32% nas ações, tá? Então, ali, Banco BMG até 4,50, 4,60, para mim, já faz sentido para receber um provento atrativo, fora, né, respeitando a margem de segurança, que é muito importante, principalmente para small caps, tá? E aí, 0,38 dividido por essa cotação atual de 4,09, o yield pode ser acima de 9%. Então, o Banco BMG é sim um banco elegível, mas, pessoal, como eu falo, né, são muitas oportunidades e a gente vai acabar não conseguindo colocar todas na carteira, mesmo se é um banco barato, rentável, tem entrega e crescimento, e a perspectiva é que ele esteja barato, com alto potencial de rentabilidade para os próximos anos. E a última ação aqui da lista é o Banco Banrisul. Perceba que realmente muitos bancos, né, pessoal, o setor bancário aqui tem sofrido aí na cotação, por isso que o setor bancário em si segue muito barato, tá? Banco Banrisul é um caso diferente, já sofreu por conta da crise climática que houve no Rio Grande do Sul. Suas ações caíram aí ao todo, né? Se a gente pegar a cotação padrão aqui de R$15 para a faixa aqui dos R$11, que englobou uma queda de mais de 40% nas ações. O banco está bem barato, considerando a sua média histórica, tá? Hoje o banco negocia um múltiplo de 4,69 vezes. Se pegarmos 4,69 dividido por 6,33, tá? Hoje o banco está com um desconto de mais ou menos 25,9% em relação às suas médias, abaixo do valor patrimonial, com grande desconto aqui também, mesmo com o ROI depreciado e mesmo que os lucros do Banco do Banrisul estejam de lado já faz bastante tempo, às vezes pelo preço compensa, até porque pelo VPA aqui, ó, o banco estaria em 25,16 se fosse cotado pelo seu valor patrimonial. Que o que é o valor patrimonial? Patrimônio líquido sobre o número de ações. E aí, hoje, o preço justo de Graham para as ações do Banco Banrisul está bem barato. Lembre-se, o preço justo de Graham funciona para empresas da velha economia, tá? 22,05 vezes um LPA de 2,37 vezes um VPA de 25,16, temos então um justo aqui de 36,62, que dividido por 11, né, que é basicamente a cotação que o Banrisul se encontra no momento, menos 1 multiplicado por 100, hoje o Banco Banrisul teria um potencial de alta de 230%, mais bons pagamentos de proventos, tá? Dado de que o último pagamento de dividendo por ação, que o banco já tem mantido um payout mais ou menos razoável, tá? O banco pagou 0,92 por ação. 0,92 por ação dividido por 9%, nós temos um preço teto aqui, né? Opa, pessoal, fiz o cálculo errado, 0,92
0,92 dividido por 0,09. Temos um preço teto de 10,22, o que nessas cotações não teríamos margem de segurança. Mas lembre-se, o Banco Banrisul é um caso mais de recuperação. É aquelas ações que estão em recuperação, tá? Então, eu não seguiria aqui tanto pelo preço teto, olharia mais o preço justo mesmo e que o banco está bem abaixo do seu múltiplo. Fora que o Banco Banrisul só está pagando baixos proventos porque o banco teve uma redução no seu payout. Se o payout voltar para 40% como estava antes, aí o banco pode voltar a pagar dividendos similares ao do passado. Perceba aqui que o banco pagava ao todo, tá? Se vocês pegarem aqui o dividendo por ação pago, aqui ó, 0,98, 0,90. Então o Banco Banrisul aí, a depender do preço, pode fazer bastante sentido para uma carteira, tá? Abaixo dos R$10, então, eu considero que está de graça, portanto, nada que se trata de recomendação. E como que descobre o dividendo por ação? Pega o LPA e multiplica pelo payout, tá? E aí, pessoal, o Ibovespa está nessa tendência de queda, tá? Desde aí na ótica mensal, o Ibovespa já cai 2,12% aqui na ótica mensal. Isso se deve principalmente devido à saída de fluxo de capital estrangeiro. Por quê? Porque o estrangeiro está saindo do país, devido principalmente a fatores externos e internos aqui, né? Relacionado a fatores internos, infelizmente, o governo federal está com déficit nas contas públicas, né? Déficit orçamentário, gastos públicos excessivos. Isso tem gerado aí, basicamente, aumento do dólar, desvalorização da nossa moeda, descrédito dos investidores em relação ao mercado brasileiro. Isso gera aí saída massiva de capital estrangeiro, aumento da inflação, aumento da taxa de juros. Então o estrangeiro acaba ficando com medo desse cenário e retirando os capitais aqui do país, tá? E outro cenário também é porque o capital é especulativo, né? O estrangeiro ele retira, depois ele retorna o capital aqui para o país a fim de realizar lucros, tá? Porque o estrangeiro ele representa 70% de toda a negociação do nosso mercado de capitais, enquanto os outros 20% fica para institucional, né, e instituição financeira, e os outros pequenos e ínfimos 10% fica para a pessoa física. Então perceba que a grande relevância está aqui em fundos locais e no estrangeiro, tá? Consequentemente, o estrangeiro, para voltar para o país de uma maneira forte, para o fluxo voltar forte aqui, precisaríamos de um controle da inflação, o governo controlar aí o déficit orçamentário às contas públicas, né? E também controlar a inflação e reduzir os juros aí, consequentemente, poderíamos ter novamente uma alta aí no capital estrangeiro e, consequentemente, uma valorização nos ativos de risco em geral, já que temos mais fluxo, né? Mais pressões compradoras no mercado, fomentando aí o mercado de uma maneira muito saudável, tá? Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado aqui desse vídeo, espero ter sido bem abrangente aqui com vocês. Essas foram as 5 ações que eu enxergo que estão baratas. Pessoal, vale ressaltar, empresas boas nós temos de monte. Eu posso trazer aqui 40 empresas boas para vocês. Existem várias no setor de bancos, no setor de saneamento, no setor de papel, no setor de commodities, aí no setor de energia, e temos inúmeras, setor de seguros. O problema é achar empresa boa e barata, uma empresa que está num preço atrativo, com potencial tanto de dividendos como valorização ao longo do tempo, tá? Então, é muito difícil encontrar uma empresa nesse cenário, são poucas, por isso que exige um estudo muito mais aprofundado para encontrarmos essas oportunidades e abocanhá-las aí, né? Como dizem investidores grandes. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Fiquem com Deus. Não se esqueçam de se inscreverem no canal, compartilhar esse vídeo, deixarem nos comentários sugestões e maceta o dedo no like, que ajuda muito aqui no engajamento. Pessoal, terminando o vídeo por aqui. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo, pessoal.